esse tema que a gente escolheu trazer hoje, né? Tem Exatamente. tudo muito a ver com o que a gente falou da semana passada, né? Uma continuação, né? A seguir-se nesse próximo Exato, capítulo, uma série que nós estamos fazendo, né? exatamente, isso mesmo. A gente começa falando, né, que dentro do abandono que a gente falou, né, semana passada, né, tem um forte, né, um forte movimento de rejeição, porque a pessoa que se sente abandonada, que se coloca nesse lugar, foi excluído, não foi visto, e a rejeição vem à tona, né? E aí ela, ela tem que começar a construir para ela o que houve, porque a criança, a pessoa, o ser humano, o adulto, não importa em que fase aconteça, ele se culpa. E ele faz o quê? O que eu não tenho que eu não pude oferecer para o outro gostar de mim? É a primeira coisa, né? O que eu não tenho? O que está de errado comigo? É meu corpo, é meu cabelo, é minha fala, é a minha condição de amar? O que é? Por que eu não me encaixo dentro de algo que eu gostaria, né? Que o outro olhasse para mim com mais amor. A autoaceitação, ela está um pouco nesse lugar aí, né? Sim, Boa noite, boa ela transita noite. em vários momentos, né? Ela vai transitando e, de repente, quando você se dá conta, quando você vai para um processo terapêutico, você chega a essa conclusão, né? De que como é que eu posso me aceitar? De que maneira? Se fala tanto sobre autoaceitação, amor próprio, Hum, autocuidado, mas eu faço tudo isso. Ah, eu faço escalda-pés, eu vou no cabeleireiro, eu faço a unha, eu me cuido. Mas será que exatamente. eu tô de fato me aceitando? Qual é a intenção verdadeira? O que tem por detrás verdadeiramente desse movimento? Eu estou fazendo um movimento porque me dizem que é importante. Gé, esse assunto é importante Ai, para que você? legal, ó, tá vendo? Que bom, isso aí. Então já traga as suas Fica aí. perguntas para a Isso. gente poder interagir aqui, tá? A gente gosta muito de interagir. Então, assim, ué, mas eu faço tudo isso. Como que isso não é um autoconhecimento? Como que isso não é uma autoaceitação? Como que isso não é um autocuidado? Né? Teve uma pessoa uma vez que eu atendi e ela trouxe exatamente isso, né? Ela achava que ela estava fazendo um movimento de autoaceitação. Então, ela começou a, a se cuidar mais, ela começou achar que estava se amando mais, ela achava, mas ela não estava. E ela tomou consciência disso quando ela entrou num processo depressivo muito grande porque duas amigas rejeitaram ela. Exatamente. E aí, quando você começa a conversar, quando você começa a fazer uma investigação, quando você começa a deixar com que a pessoa fale, o que ela ainda rejeitava, né? Dentro do olhar Exatamente. sistêmico, ela ainda estava rejeitando os pais dela. Mas ela não tinha essa Exatamente. consciência que ela fazia esse movimento, né? De rejeitar os pais. Então, quando eu rejeito os meus pais, quem que eu tô rejeitando? Se 50% de mim é minha mãe, 50% é meu pai, como é que eu posso me aceitar se eu não aceito os meus pais? Dentro do olhar sistêmico, a gente parte desse princípio, né? Enquanto Exatamente. você não toma e não aceita os seus pais como eles são, você sempre vai rejeitar uma parte de você. Isso mesmo. E é importante a gente lembrar que quando a gente fala eu não aceito meu pai ou a minha mãe, não está ligado ao quanto você convive e gosta deles. Isso. Está muito ligado a como você olha para eles, como você se existe um pensamento de gostaria que meu pai fosse diferente ou que a minha mãe fosse diferente, você já está. Eu gosto demais dos meus pais, eu amo meus pais, mas eu gostaria que eles fossem desta forma. Pronto, você já não está de acordo com seus pais. Nesse momento, né, Ana, já nasce esse lugar, né, de julgamento, de não aceitação e de não se aceitar, né? Acho que nesse momento já nasce essa questão. Quando a gente fala de abandono, que a gente falou no nosso outro encontro,
quando a gente lembra que se sentir abandonado é não se aceitar. Então, a gente vai, de acordo aí com tudo que você falou, a gente vai fazer o quê? A gente vai buscar sempre o melhor cabelo, a melhor roupa, a melhor maquiagem, as melhores relações, tudo que é leve, que é fácil, que é bonito, a gente busca para se sentir melhor. É óbvio que tudo que é externo contribui muito para a autoaceitação, mas não está ligado diretamente a isso. A Uhum. autoaceitação, ela está ligada muito com essa primeira questão, que é importantíssima, que acho que é quase tudo que a Ana disse, que é esse aceitar de pai e mãe, que é 50% você e 50% o pai, 50% a mãe, e aí depois você existe, né? Mas também há essa questão de o que está dentro, o que movimenta você. Então, por exemplo, eu posso ser maravilhosa, lindona, mas se eu intimamente me achar um fracasso, não gostar da minha voz, do meu corpo, se estou muito magra, se estou acima do peso, se a Ana tem um olhar, um movimento que eu gostaria de ter e isso me incomoda. Se eu começo a olhar o que está fora, cada vez mais vou me distanciar de mim. Eu sempre falo que a questão da autoestima, da autoaceitação, ela está muito ligada com aceitar você com tudo que você tem. Né? A gente é condicionado, é ensinado a gostar só do belo, a gostar só do que é bom. E esquece de olhar também para a nossa escuridão, para a nossa sombra. E gostar dela também. Falar, não, também gosto dela. Eu posso não promovê-la na minha vida, não deixar ela ficar aqui mais tempo do que precisa, mas também movimentos também junto com isso tudo. Então, a autoaceitação acho que está muito ligada com o que está fora, sim, mas com o que está dentro também. Como que eu levo isso para a vida? Como é que eu me coloco, né? A Ana mesmo colocou, na primeira rejeição das duas amigas, a pessoa já foi para uma depressão. A autoconfiança, ela está muito ligada com quanto você se conhece. Né? Confiar em você, se aceitar, é o quanto você se conhece. Quanto mais você se conhece e aceita, né, tudo dentro de você, conforme é, e aquilo que você acha que não é legal, você procura mudar dentro das suas possibilidades, mais força você tem para lidar com o externo e não ficar nessa paranoia de eu não me aceito, vai pro chuveiro, chora, vai pro espelho, chora, vai pra balança, chora, põe uma roupa, não fica bem, porque o que tá dentro tá explodindo tanto que começa a incomodar com o que tá fora, né? Você começa a ficar incomodado com o que tá fora. E não é bem assim, né? Quando você dentro tá bem, todo o resto tá bem. Fica tudo muito bom, né? Hoje, coincidência não é, né, gente? Mas eu preciso Não, nunca. compartilhar com vocês uma. Eu fui buscar uma experiência que eu vivi hoje. Todo mundo sabe que eu não sou mãe, que eu não tenho, né, assim, tenho convívio com a Vitória, mas não sou a mãe dela, né? E hoje eu fui buscar ela na escola para Edgar. E aí ela voltou da escola, entrou no carro, ela, ai, tia, e começou a contar como é que foi o dia dela na escola. Né? E aí começou a contar como que aconteceu lá com as menininhas, com as amigas e tal. Aí ela falou assim, eu tenho uma amiga que ela falou o nome lá a Rebeca. A Rebeca falou que não é para eu falar mais com a Lelê. Mas por quê? Porque a gente não gosta muito dela. E aí ela começou a contar toda a história, tal, contou. Aí eu fui ouvindo, ela falou, aí eu falei assim, mas por que ela é chata? Ela falou, tia, um dia ela chegou em mim, ela falou assim, ô Vitória, eu sei que eu sou chata. Eu sei que às vezes eu fico meio assim, 7 anos, tá? Eu sei que às vezes eu fico meio assim, mas é só porque eu quero ficar um pouco sozinha. Aí vocês ficam bravos comigo e não querem mais brincar comigo só porque eu quero ficar um pouco sozinha. Qual o problema de eu ficar um pouco sozinha?
Você vê. Olha a consciência de uma criança de 7 anos que se posiciona, que ela não sabe verbalizar, olha, eu não tô afim de brincar, quero ficar sozinha, então ela fica mais fechada, ela se fecha, ela Sim, tá na formação da personalidade dela, né? sim, E aí o que que acontece? Quando ela reage da maneira que, né, ela deve ter as questões dela para ela ser dessa forma, para ela estar se formando dessa forma, assim como todos nós, né? Quando sim. queremos ficar quieta, a gente se fecha. Mas eu achei muito legal que ela expressou claramente para Vitória o que ela sentia. E quantas vezes nós, adultos, não fazemos isso? Tá aí Exatamente. um Muitas grande vezes. aprendizado com as crianças, né? De que maneira que eu posso buscar expressar o que realmente eu preciso, o que eu realmente quero, né? De uma maneira que a opinião do outro não interfira. Quando você se aceita, quando você se conhece, você sabe, você encontra uma maneira de se posicionar e dizer o que você quer, o que você não quer. Exatamente. Quando Isso está você está muito muito ligado. distante de você, muito voltada a satisfazer o outro por uma necessidade de pertencer, né? Porque a maior necessidade do ser humano é de se sentir amado e de pertencer a um clã. Então, isso Exatamente. faz com que o ser humano faça mil e uma coisa. Que fique distante dele, mas que se faça presente ali, naquele clã. Se faça para que os outros olhem para ele e falem, olha, né? Ele é Exatamente. necessário, né? Ela é necessária dentro das relações, dentro dos grupos. Então, quando você entra nesse processo de autoconhecimento, você começa a entender quais são as suas dinâmicas, o que realmente você quer, o que realmente você pensa, o porquê que você se coloca como bonzinho ou boazinha e está sempre a servir o outro. Boa noite, Edgar. Olha, nossa querida aí, Boa chegou. noite, chegou. Então, quando você começa a entender que dinâmica é essa, qual é essa grande necessidade, qual a raiz dessa grande necessidade de se fazer tão bonzinho para o outro, a ponto de você não aceitar a você mesmo. Porque quando você veste esse personagem de ser bonzinho, de ser boazinha, né, o tempo inteiro, o que que você está fazendo? Eu estou deixando de ser quem eu sou realmente, ou eu não quero enxergar, não quero reconhecer o meu lado sombra. Exatamente. Eu estou excluindo a minha sombra e eu quero deixar Isso. só que a minha luz brilhe. Então, mas não é assim que funciona, né? Não, não. E Precisamos a, equilibrar. sim, com certeza. E a autoaceitação, ela está em vários aspectos da nossa vida. Ela está no nosso posicionamento, nos nossos relacionamentos, na nossa forma física, nas nossas emoções. Parece que não, né? Mas ela está em vários lugares. Por exemplo, essa semana eu atendi uma pessoa muito tímida, extremamente tímida, mas tímida. A queixa era essa, ela trouxe essa queixa. E aí eu comecei a observar dentro do processo dela, a gente já é, eu acho, uma segunda ou terceira sessão, que a timidez dela está muito ligada com a autoaceitação. Ela não aceita muita coisa do que ela não aceita, porque ela cresceu ouvindo. Estou dando um exemplo, tá, gente? Tem várias esferas aí da não aceitação, né? Ouvindo o avô dizer para ela que ela não era o suficiente. O avô ela ouviu isso o tempo todo. Então, assim, tem, é um homem lindíssimo, tem um trabalho bacana, tem uma carreira sólida, tá tranquilão, boa aparência, jovem, mas não consegue falar. Porque ele considera que tudo que ele for fazer e falar não é o suficiente. E aí, o que, que ele fez? Se retraiu. Qual que é a queixa que ele trouxe para a terapia? Eu sou tímido, eu não consigo me relacionar. Ele não é tímido, ele não aceita o que ele é, no caso dele, especificamente. A gente podia até falar outro dia sobre timidez, que ia dar pano para manga, mas no caso dele especificamente, ele não consegue se aceitar.
exatamente como ele é. Ele tem vergonha, então ele não se sente pronto, ele não se sente digno. Cresceu ouvindo alguém dizer para ele: você não é suficiente, você não é suficiente. Por mais que ele fizesse, ele nunca conseguiu. Ele se aceita? Não, porque ele acha que ele é incompleto. Um exemplo, né? Um Uhum. exemplo. E assim como esse, existem diversos, né? Às vezes o seu silêncio, exatamente como você trouxe a experiência das amiguinhas é, 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 da sua enteada, se ela não se coloca, se você não se coloca, você já está dizendo não para você, já está se negando. Se você não tem força para dizer, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não faço isso, bom, as pessoas começam a sair de perto de você e isso gera tantas, tantas confusões. Pensa uma criança se movimentando assim, que pensa nela, vamos pensar nela, no caso dela que você trouxe. Ela não tem conhecimento para se expressar e dizer como realmente ela se sente. Que ela não está afim, que ela quer ficar sozinha, que ela não quer dividir, né? Uhum. Pensa ela crescendo com essas meninas se afastando dela, todas. Só porque Uhum. ela quer ficar sozinha. O que ela vai gerar dentro dela? Vamos imaginar que ela faça esse caminho. Ela vai gerar exatamente o quanto ela não é o suficiente. E isso vai gerar para ela talvez uma não aceitação do comportamento, de quem ela é, de tudo que ela faz. Parece que não, mas essa questão da autoaceitação, ela está ligada com tantos fatores, com abandono, com essa questão de não olhar para os pais e não aceitar os pais de verdade, né? E aí, nesse abandono nasce a rejeição, você nunca se sente pronto, nunca se sente bom o bastante, e aí você vai levando, você vai arrastando isso para a vida. Isso vai Você virando vê uma bola de neve. o que é bem possível dessa amiguinha começar a se desenvolver, ela vê que as amiguinhas não aceitam esse silêncio, esse movimento que ela faz de ficar no cantinho dela. Quietinha. Ela percebe que ali acontece um abandono, acontece uma rejeição. Então, o que ela faz? Exatamente. Ser desse jeito não é bom. Eu vou mudar. Eu vou começar a ser a amiga de todo mundo. Então, eu vou começar a contrariar a minha essência, a minha verdadeira necessidade, que é de ficar sozinha, quietinha um pouquinho, né? Para poder ser aceita. Exatamente. Então, assim, eu começo a excluir e a rejeitar a mim mesma, a minha essência. E aí eu começo a me perder de mim e começo só a pensar no outro. O que eu preciso fazer para que o outro me aceite? Exatamente. Quando você trouxe essa questão de ser o suficiente, o que eu vejo que acontece muito, assim, que vem em casos de constelação, muitos em casos de constelação, que eu vejo isso com uma frequência muito constante, que é os pais se separam e a pessoa, o filho ou a filha, se coloca numa condição de não aceitação, eu não me aceito como eu sou, porque eu não fui o suficiente para o meu pai ou para minha mãe ficar. Nem por Exatamente. mim ele ficou. Nem por mim ela ficou. Isso mesmo. Então eu não me Olha isso. aceito, né? Então eu começo a entrar num lugar de não aceitação. Ou tive uma cliente que a tia falava para ela: você precisa emagrecer, você precisa emagrecer, você é gordinha, você precisa emagrecer. A tia que tem problema, né? Que tem uma Sim. necessidade de ser magra, de tipo, né? Que tem uma questão, começou a transferir isso para a sobrinha. E a sobrinha começou a trazer isso para a vida dela. Essa menina não se aceita de jeito nenhum. Ela não consegue se aceitar. Como ela é, Uhum. com o corpo que ela tem, que é a estrutura dela, a estrutura física dela. Exatamente. O médico que fez a minha blefara, minha cirurgia dos olhos, semana retrasada, eu fui lá. E aí a gente ficou um bom tempo batendo papo, conversando. E ele me mostrando umas meninas, né, de 19 anos, gente. 20 Lindas. anos. Lindas, lindas, lindas. Você vê a foto do antes. Lindas. Parecia que são pintadas à mão. Elas não estão satisfeitas. Pois é. Porque hoje elas precisam se enquadrar
dentro do estereótipo, dentro do padrão de beleza, que é unhão, cilião, olhão, cabelão, Tudo amo. bocão, tudoão. É, E aí elas estão exatamente. fazendo a cirurgia, né, para ficar com a sobrancelha aqui em cima, assim, com aquele olhar de sedução fixo, que ela já olha para você, é um Uhum. olhar de sedução fixo, assim. Ele começou a me mostrar a maior parte dos clientes, das clientes dele está sendo meninas de 19 a 24 anos. Porque não se aceitam. Exatamente. Quando não se aceita, o que a gente faz, falta. Quando falta, a gente faz o quê? Coloca alguma coisa no lugar. Então, por exemplo, no caso das meninas, as meninas estão buscando esse movimento. Mas emocionalmente também. Quando eu não me Sim, aceito, emocionalmente eu coloco algo no lugar. Eu coloco a culpa, a cobrança, a agressividade. Quando eu não me aceito, eu quero que o outro me aceite o suficiente por nós dois exatamente. dentro da relação. Então eu não me aceito e eu preciso que o outro me aceite por mim e por ele. Essa é uma relação fadada ao fracasso, porque sufoca, porque fica demais. Então, E assim, aí o que começa a acontecer, né? Então, assim, eu entro nesse padrão de beleza que está sendo sim, definido, né? E mesmo assim, se eu não for aceita, aí eu vou não entrar fica bom. num processo depressivo muito grande. Então, eu me submeto a qualquer coisa para ser aceita, porque já que eu tenho um padrão de beleza impecável, eu investi tudo que eu podia investir. Então, elas não comem mais como, né, deveria. Tem tudo muito Uhum. regrado, tudo muito. E aí, quando eu quero viver um grupo, quero fazer parte de algo, quero ter um relacionamento e eu não consigo, essas pessoas elas vão para uma depressão de uma forma assim, ó, elas é como se elas declinassem de uma forma muito profunda. E aí as pessoas falam assim, mas de repente tem tudo, entrou em depressão. Não é de repente, gente. Essa não Exatamente, é um aceitação, essa processo. transformação, mesmo que seja física ou interna, como, né, o que é possível acontecer com essa amiguinha da Vitória, né, de eu mudar o movimento da minha alma, né, que a minha alma quer que eu fique quietinha, mas eu não vou ficar porque eu preciso ser aceita pelas minhas amigas. Então eu vou Exatamente. mudando isso, né? A outra possibilidade que a gente trouxe, outra característica que a gente trouxe foi a questão dessa mudança física. Então, assim, são mudanças de personalidade, de atitude, mudança física, tudo que traz É, essa não aceitação de si mesmo. Então, como exatamente. seria você olhar para você, reconhecer que você tem os seus defeitos e as suas qualidades? Reconhecer os defeitos e as qualidades que os seus pais têm e que você também carrega. Porque nós somos seres humanos cheios de falhas. Nós não somos perfeitos. Como diz Bert Hellinger, os perfeitos já não fazem mais parte desse planeta. Eles já Exatamente. partiram, eles já morreram. E você falou uma coisa agora, assim, que me vem assim, que traz um insight, né? Essas falhas que a gente supõe que a gente, né, tem aqui na nossa escuridão, elas são muito evidenciadas pelo outro. Uhum, Quando você sabe quais são essas falhas que você tem, o que eu gostaria de melhorar, o que não é legal em mim, o que eu gostaria de fazer para reconstruir isso, para modificar. Quando você sabe, você tem mais força, você tem autoconfiança, porque essas falhas, elas existem. Nós temos uhum, muitas falhas, só que a gente tem que lembrar que o outro vai estar sempre apertando a teclinha para dizer, uhum. olha, essa falha está aqui, olha para ela, vamos olhar para ela, vamos brincar de olhar para ela, porque assim, eu acredito muito nisso, Ana, não sei como que você vê isso. Para mim, a grande experiência nossa, enquanto humanidade, é ter o outro evidenciando para a gente aquilo que a gente pode fazer de bom, né? O que a gente faz de bom, o que a gente faz de ruim e o que a gente pode melhorar. Eu acho que a Uhum. troca é exatamente essa. Então, assim, o outro vai estar sempre, né? Né? Tic, 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 tic. Porque a questão é essa, né? A gente melhorar. E isso tudo está dentro do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, né? Que as pessoas confundem muito.
A gente vai falar disso semana que vem, mas já vou dar aqui um spoiler. Autoconhecimento é um caminho e inteligência emocional é a prática desse autoconhecimento. É outro caminho, né? Por que eu tô te falando isso? Porque eu convidei uma pessoa para assistir, ela fez, não tenho paciência, tô lá ouvindo vocês falar. Eu não consigo, já tentei fazer as oraçãozinhas, fazer as coisinhas, fazer tudo que vocês falam, mas não consigo, não saio desse lugar. E aí, eu ri muito. E claro, ela não é minha paciente, nem estava nesse lugar, e eu fiquei quieta, mas imediatamente eu pensei, né? Você não vai conseguir fazer nada, porque você não se conhece. Tem tantos conflitos dentro de você que nenhum lugar vai te levar para esse lugar que precisa ir. Nada vai te levar para esse lugar. Então, assim, autoconhecimento, quanto mais eu me autodesenvolvo, que eu sempre falo que é um autodesenvolvimento, que são as minhas capacidades, as minhas aptidões, quanto mais eu sei o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer, mais forte eu fico, mais confiante eu fico. E aí, claro, se isso eu agrego a inteligência emocional, vai ser um sucesso. Vai ser ótimo. Mas para a inteligência emocional acontecer, eu tenho que estar aqui consciente de quem eu sou. Senão não vai funcionar, né? Não sei se você concorda comigo, né? Mas o outro tá sempre ali. Aqui, ó. A falinha aqui, né? Tá sempre mostrando que não é bom. E assim, o outro e as experiências que a vida traz pra gente é justamente pra gente perceber, né? Porque são camadas de. A gente vai mudando, mexendo em camada por camada. Imagina que nós somos. Eu falava que nós éramos o centro, o miolo de uma cebola. Quantas camadas que tem, né? Mas esse final de semana eu fiz uma alcachofra e comecei a viajar na alcachofra. Adoro! Gente, é porque... Gente, vocês não viajam na alcachofra? Gente, eu faço comida, eu vou viajando. Eu vou juntando terapia com tudo, né? E aí eu comecei a ver a alcachofra. E ela é tão linda, né? Vocês já viram? Assim, são várias pétalas. E para chegar naquele coração, né? E para chegar naquele coração precisa muito. E é tudo muito fechadinho. Imagina para você que você é o coração da alcachofra, que você tá lá naquele meinho. Para chegar até lá, é preciso abrir pétala por pétala. É preciso tirar camada por camada. É preciso tirar uma pétala de cada vez. E se você come ela, se puxa assim, você vê que tem até uns espinhos. Tem, gente. Nós somos assim, nós temos os espinhos. E aí, o que é esse autoconhecimento? É a gente mergulhar para dentro da gente, ver que nós temos espinhos, ver que nós temos muitas camadas. Sábado, constelei uma moça que eu tinha constelado ela há 2, 3 anos atrás. E eu falo que ela é um case de sucesso, tanto que eu falei pra ela, eu quero fazer uma live com você. Ela, bora? Eu falei, não, porque legal. Eu preciso contar, compartilhar com as pessoas como que foi todo o movimento. Porque ela tinha uma vida X, ela tinha um desejo Y, e ela não conseguia, estava anos ali, batendo na mesma tecla, e a gente constelou, olhou para uma questão... E eu falei, mas gente, em questão de 2, 3 meses, essa menina já estava casada, não sei o quê, já estava com a pessoa que ela queria. Na pandemia já, Ana, tô grávida. Eu, oi, como assim? O filhinho dela tem aí 1 ano e pouco, quase 2 anos. Eu falo, gente, como assim? Que legal. Então eu falo que ela é um case de sucesso, porque ela tomou mesmo aquilo tudo que aconteceu na constelação e fez algo bom com isso. E aí a gente foi constelar de novo. Ela veio depois de quase 3 anos. E aí, o que sai na constelação? Ela falou, Ana, eu achava que isso já tinha sido resolvido. E eu mostrava para ela, falei, resolveu uma camada. A gente acessou naquela constelação uma primeira camada. Agora a gente foi um pouco mais fundo. Se mostrou uma outra camada dentro da mesma esfera, dentro do mesmo lugar. Ainda não foi 100%. E nunca vai ser 100%. Não. Porque nós somos seres humanos. Nós temos ego. Um ego que a gente não nutre ele de uma forma saudável. A gente nutre ele de uma forma... bacana, viu? O ego é fundamental, é super necessário pra gente. Mas a gente, né?
que a gente faz? A gente adoece o nosso ego, a gente não alimenta e não nutre ele de uma forma positiva para que a gente faça algo bom com ele na nossa vida, né? E o autoconhecimento, a autoaceitação faz esse caminho de você alimentar o seu ego de uma forma positiva e não trazer ele de uma forma negativa, não destrutiva, né? Então, assim, Ana, mas como que eu faço esse processo de autoconhecimento? Existem vários caminhos, gente. Com certeza, vários. Com certeza. Eu digo que que eu acho muito, muito, muito bacana, que é que é o tema, inclusive, do nosso retiro, que é a espiritualidade como um caminho de autoconhecimento. A espiritualidade, né, independente da crença religiosa, e isso deixar muito claro, não é sobre crença religiosa, não é sobre ser católico, ser evangélico, ser espírita, ser budista, não é sobre nada disso. É sobre você reconhecer a espiritualidade atuando em você como um caminho de autoconhecimento. A partir disso, o quê? Quais as leituras que eu vou fazer que vai me expandir a consciência? Quais os movimentos que eu vou fazer que vai me expandir a consciência? Hoje eu posso começar pelo Evangelho, segundo o Espiritismo. Amanhã eu posso começar pela Bíblia. Poxa, eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu acho que tô curiosa. Quero ler o Alcorão. Eu fui para a Turquia e comprei o Alcorão. Falei, eu quero entender o que isso traz, né? Por que as pessoas que seguem as religiões, elas têm determinado tipo de pensamento, comportamento, faz parte de um grupo? O que isso traz? O que isso diz sobre mim também? Então, a espiritualidade como um caminho de autoconhecimento, eu acho fantástico. É uma porta que se abre, que você vê e não tem o desver. Você não desvê mais. É só... Você não volta mais para trás, né? Exatamente. Você só vai. Exatamente. Você falou uma coisa legal, assim, Ana, mas as pessoas, né, a gente como um todo, né, eu sempre me coloco nós, porque se não passei, vou passar por caminhos, né, por esses caminhos. Você só consegue fazer esse caminho se você entender o que é essa autoaceitação. Porque se você não tem essa autoaceitação em você, você não consegue definir um caminho de espiritual como um caminho de cura, um caminho de revelação sobre si mesmo. Você fica pingando. Se você não tem, eu sou uma pessoa que não me aceito. Não me aceito, não me aceito, não me aceito. Não importa a questão, seja ela qual for, eu não me aceito, eu vou estar sempre em dúvida sobre muitas coisas, sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que está fora. Eu fico pingando de religião em religião em busca desse caminho que você está trazendo. Né? Em busca de alguém me aceitar, né? Exatamente, porque eu já não consigo fazer isso, eu já não faço isso. Eu vou pulando de galho em galho para que alguém olhe para mim, para que alguém... E aonde eu for bem-vinda, né? Eu fico. Eu acabo agregada àquele lugar, aquela história, aquele caminho para fazer parte. Vai dar bom? Não vai dar bom. Vai ser bem estranho. Não vai dar bom porque eu estou ligada àquele lugar ou àquela religião, aquele processo, aquele caminho, pela minha dor, pela minha dificuldade de me aceitar. E não porque eu realmente estou ali por amor. Eu vou ficar aqui, vou mas desabrar. você está trazendo um ponto que me chama a atenção, assim, a sua fala, né? Mas e se a pessoa, ela tá muito, muito, muito perdida, né? Ela tá muito, né, desconectada dela, não se aceita, mas ela vai para uma religião. É muito bom. E aí ela começa a entrar em contato. É o caminho do autoconhecimento, é o caminho da aceitação. Mas, por exemplo, se ela não está inteira dentro desse processo, ela vai sempre estar metade, ela vai ficar metade. Mas no começo eu acho que a pessoa nunca vai inteira. Algumas pessoas vão, Ana, não são todas, claro. A grande maioria não vai. A grande maioria eu acho que a grande maioria não vai inteira e começa a se descobrir a partir de que algo toque ela e ela fala, poxa, isso daqui mexeu comigo. Exatamente. Isso daqui me faz olhar para uma coisa diferente. Exatamente. Só que aí ela não consegue se sustentar nisso. E aí ela foge, ela vai embora, e aí vai para outra, e depois ela fala, não quero mais saber disso, não quero saber de caminho
de nenhuma ligação com a minha espiritualidade, porque não funciona, não dá certo. É esse caminho que ela faz. Se ela consegue, se ela chega nesse lugar, é porque algo dentro dela não tá bom, algo dentro dela não tá agregado a nada. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha uma dificuldade muito grande de me aceitar. Nenhum lugar vai ser bom o suficiente para me ficar. Eu vou estar sempre. Eu posso ir, passar um período, viver umas experiências, ganhar um pouco mais de força, de autoestima, de autoconhecimento, porque vai ser exercício com aquilo, com as pessoas. Eu vou buscando, eu vou me movimentando, mas nunca vai ser o suficiente. Por isso tem pessoas que não ficam nunca em lugar nenhum. E aí eu saio em busca de outra coisa, porque eu não vou me preencher. Mas então isso Pode não é falar. generalizando, né? Não, Isso são não, não. casos e casos. São Porque casos e tem casos. pessoas que buscam, vão, mesmo que elas estejam perdidas, e elas conseguem se encontrar dentro de uma religião. Sim, Depois ela sim. pode até partir, conhecer outra e Sim, sim. descobrir o que realmente ela gosta, né? Exatamente. Mas se ela não, se ela, a gente está falando de autoaceitação hoje. Se ela não tem essa autoaceitação, se ela não se aceita, se ela tem dificuldade de lidar com o que ela é, certamente ela não vai ficar. Ela não fica. Ah, mas a religião vai ajudar. Não, não vai. Não vai, porque é, 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 é uma busca muito profunda sobre algo que talvez aquele processo, a experiência religiosa, não vai dar para ela. Eu vou trazer um caso para você para ficar claro. Eu conheço uma pessoa que ela tem essa condição da autoaceitação, é muito difícil, aliás, ela tem muitas questões, mas essa é uma questão bem evidente. E ela foi para a igreja, não vou colocar aqui a religião, não importa, ela buscou um caminho, e ela, nesse caminho, ela está, acho que já tem uns 15 anos que eu a conheço, que ela está nesse caminho. E ela sofre muito, muito. Ela chora, ela não está feliz, ela está infeliz, as coisas não acontecem, porque ela foi em busca de algo que não está lá. É um caminho, para algumas pessoas é o caminho, para ela não era. Ela tinha que fazer um caminho inverso, ela tinha que ir primeiro para um processo terapêutico, condicionar o que ela sente, entender o que ela sente, olhar para os traumas, trabalhar esses traumas para depois ir em busca. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem casos e casos. Eu, dentro do meu caminho, do meu conhecimento, não acho um bom caminho você buscar essa experiência se você não olhar para o todo. Você tem que olhar para o todo. Se você não olha para o físico, mental e emocional, você não consegue. É uma tríade, né? Eu sempre falo que essa tríade existe: mente, corpo e emoção. Se você não olha para tudo isso junto, fica muito difícil, né? Você não vai. Então você tem sempre que se movimentar, sim, nesse caminho, né? Algumas pessoas vão, de boa, porque faltava muito pouco, quer dizer, chega lá e encontra o que precisa. Para muitos, não. Eu concordo, mas eu acho que sim, que você consegue encontrar um caminho, sim, dentro de uma escolha que você faz. E, assim, isso não quer dizer que vai simplesmente, não tenho necessidade de fazer um processo terapêutico, não tenho um processo de mais nada, né? Não tenho necessidade de mais nada. Para algumas pessoas, sim. Para algumas pessoas, estar dentro de um grupo, né? Independe da Sim, religião que não. seja, ela Não, vai lá não, sim. perdida, ela não Não, conhece, não certíssima. tem aceitação própria, ela não tem a sua própria aceitação. E aí ela Uhum. vai para um processo religioso, seja qual for, né? Vai em busca da espiritualidade dela. Por mais que no começo ela vem com muitos questionamentos, ela vem sem muita compreensão, ela vem. Sim, Isso vai se manifestando e vai acessando algumas dessas camadas que eu citei, né? sim. E vai despertando a pessoa para que ela possa olhar para outros caminhos que vão fazer com que ela mergulhe um pouco mais.
Então, eu acho que sim, a espiritualidade ela é um grande caminho para você trabalhar a sua aceitação. O meu ponto de vista, tá? Sim, sim, Bem sim, particular. sim, sim, Eu acho sim. que sim, é um Eu, caminho muito importante que eu acho que colabora muito para que você consiga, sim, sim, não, eu não, entender sobre a aceitação, entender sobre a autoaceitação, sobre você, sim, sim. né? Eu acho assim, não, mas o que eu estou falando não é espiritualidade, é a religião. Buscar um caminho religioso, ele te dá muita força, mas ele não, dificilmente ele te leva para onde você precisa ir. Eu sempre falo que a prática religiosa, a religião em si, não a experiência da espiritualidade, porque nós temos a nossa própria espiritualidade. Você tem a sua, eu tenho a minha. Nós não estamos falando de religião, a gente está falando de força, de alma, né? Do que é animado aqui dentro, né? Sobre o ânimo, né? A gente está falando de uma condição de algo que a gente vê e a gente nem entende, não sabe nem por que é. Toda essa nossa espiritualidade está aqui em volta de nós. A que eu me referi foi a religião, né? Uhum. Eu acho Então, assim, mas eu mas eu acho que não para algumas generalizo. pessoas a religião ela tem esse Sim, resultado super não, positivo, sim. sim, eu não generalizo, mas assim, tem alguns momentos, Ana, tem algumas pessoas que não conseguem. Eu já me deparei com várias que não vai, não consegue, não é o suficiente. Ela fica indo, entendeu? Mas isso O não que é para acontece? Eu todos. acho que a religião ela não deve ser a sua muleta para isso, mas que Sim, colabora para que você acesse uma camada, sim. No meu ponto de sim, vista, colabora sim. Ela sim, colabora com algo positivo para sua vida. Né? Se sim, você vai sim, ficar ou não, se você vai pular de lugar em lugar, aí é outros 500. Se você sim, vê que sim. você está numa dinâmica que você não fica em lugar nenhum, é porque realmente a questão não é nem as religiões, nem são as religiões. Sim, É sim, com você certeza. É mesmo, disso que né? eu estou falando. Se a pessoa não tem essa consciência, se ela não tem, às vezes não tem a consciência, mas se ela não consegue se encontrar dentro desse movimento que ela está, certamente ela não vai ficar. Ela não fica. E não é só a autoaceitação. Tem tantas, a gente está falando hoje especificamente disso, mas tem tantas outras questões que vai te impedir, talvez, né? É um caminho? Claro que é um caminho. Qualquer lugar, qualquer coisa, qualquer porta que se abre como um caminho, é uma experiência riquíssima. A gente tem que se jogar mesmo, né? Por exemplo, Uhum. eu conheço pessoas que se encontram nessa busca, nesse movimento, fazendo exercício, caminhando, indo para academia, dançando, cada pessoa, e assim vai. Se abrir uma porta, você tem que abraçar essa porta e ir com ela assim, correndo, né, para esse Uhum. lugar. Mas se você busca esse caminho espiritual, exatamente como você falou, como uma tábua de salvação, ou se você vai muito ferido para esse lugar, existe uma possibilidade. Eu não estou dizendo que é geral e que não tem gente que não consiga. Existe uma possibilidade de você sair muito frustrado, de você não conseguir, né, se completar. Tem umas perguntas Uhum. aqui, vamos ver. Peraí, Vamos lá. vamos lá. Autoaceitação não teria a ver com autoestima? Sim, elas correm junto, né? Esse ano quer falar um pouquinho, autoaceitação, autoconfiança e autoestima. Eu acho que elas fazem parte ali, elas estão sempre juntas, né? Quer falar alguma coisa, Ana? Se você não consegue se aceitar, como que você pode ter autoestima? Também. Você pode até dizer que tem, mas é uma farsa, né? Porque eu preciso me Exatamente. posicionar na vida, porque senão eu não consigo. Mas na verdade, eu não tenho. Eu estou na Uhum. dependência de que alguém me aceite, que alguém me aprove, né? Isso. Então, eu tenho uma questão muito grande de ser aprovada por todo mundo que eu não consigo fazer nada. Esses dias veio uma pessoa para mim, Ana, eu não consigo fazer nada se eu não tiver alguém que me aprove. Fazer. Ou é meu marido, ou meu pai, ou, né? E eu estou explodindo a ponto de explodir, porque eu não aguento mais as pessoas falando o que eu tenho que fazer.
Sim. Olha o quanto, por conta da falta de autoconhecimento, de autoaceitação, de auto, né, de ser benevolente com ela mesma, sabe? De Sim. autorrespeito. O quanto ela se coloca disponível para que os outros façam isso com ela. Porque ela quer ser Exatamente. boazinha, ela quer ser aceita por todo mundo, mas ela não aguenta mais. Está a ponto de explodir. Explode, gente. E a Explode, gente explode. explode, exatamente. Chega um momento E em que você vai explodir. Ou você vai exatamente, entrar numa loucura, você vai entrar numa depressão, ou você vai surtar com todo mundo, vai mandar todo mundo ir para a lua, ir para a casa de exatamente. não sei quem, e vamos, É, vou explodir com todo e mundo. você não desenvolve também a autoconfiança, porque a autoconfiança é um movimento que você tem de cada vez fazer um pouquinho e se sentir bem com aquilo, né? Então, por exemplo, eu dou um passo, né? Eu tô aqui tentando quebrar tudo que for contra a autoaceitação. Preciso olhar para isso. Então, a gente vai criar movimentos que vão levando a gente para essa aceitação. Vai entendendo os processos, vai reconhecendo a dor, vai lidando com o abandono, você vai identificando tudo e vai indo, né? E aí, a cada passinho que você dá, a cada movimento que você consegue dar um passo adiante, você vai ganhando confiança. E essa Uhum. confiança vai dando força para você e vai mostrando para você. Quando você está satisfeito com o seu comportamento, com a sua vida, a autoconfiança faz parte desse processo. Quando você está satisfeito com tudo isso, você vai se sentindo forte. E aí você consegue dar um passinho de cada vez e você vai se conhecendo ainda mais. Então, Sim. nossa, eu fiz isso, ficou bom, ficou legal. Então, a minha autoconfiança dá um passinho para cima. É, fiz aquilo outro, ficou bom também, olha, e aí vai. É todo dia uma caminhada, é uma caminhada, né? Um passinho de cada vez. Se você não tem confiança, se você não tem autoestima, como é que você vai se relacionar e se posicionar com o que você acredita? Sim, Né? Você viu exatamente. aqui o nosso Isso, bate-papo. A Damares trouxe uma visão, eu trouxe outra isso, visão. Se eu ou ela não tem essa condição que a gente tem, eu sei o que eu acredito, eu isso. concordo, estou aberta a ouvir o que o outro acredita e sei o que eu preciso seguir aqui, o que funciona para mim, Exatamente. né? Então eu Exatamente. posso ver o que o outro traz, avalio, vejo se faz sentido para mim, mas continuo com a minha convicção. Então, assim, Exatamente. esses dias eu fiz a constelação de uma moça que veio com essa questão de autoestima. Ela não Aham. conseguia se aceitar, ela não conseguia olhar para ela e se aceitar. Ela não se via bonita, ela não conseguia. Para ela não tinha amor por ela mesma, ela não tinha paixão por ela mesma. E ela sempre se achava, ela sempre precisava que alguém falasse para ela, olha, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Por quê? Porque ela não se aceitava. Quando a Exatamente. gente abre a constelação, quando a gente olha para o movimento oculto que existe dentro do sistema dela, gente, coisa mais linda. Quantas mulheres do sistema dela não podiam se manifestar? As mulheres do sistema delas não podiam verbalizar o que queriam. A mãe teve um filho e teve um aborto e a mãe dela ficou presa ali naquela dor. Não podia expressar a dor que sentia. Sim. E aí, quando você olha para a dinâmica sistema que tem por detrás, que você não consegue entender o porquê que você não consegue se aceitar, porque você não consegue aceitar sua mãe, seu pai, que você faz, e nada muda aqui dentro de você. Sim. Olha para o seu sistema, quantas mulheres não puderam. E aí, o que que a gente faz? A gente coloca a ordem dentro de tudo isso, a gente traz a consciência tudo isso. E a gente vem para o nosso lugar e fica só com o que é nosso. Isso Sim. faz com que se torne mais fácil seguir dentro dessa condição, porque esse é o seu sistema. E você está em Sim. lealdade ao seu sistema. Então, por isso, acaba se tornando muito difícil de você fazer os movimentos conscientes que é necessário fazer dentro de processo terapêutico, dentro de muita coisa boa que tem aqui de vários profissionais que você consegue ter Sim. conteúdos gratuitos, que você Muito. consegue fazer esses movimentos, mas muitas vezes, gente, a gente não consegue sozinho.
é preciso ter Sim. uma ajuda de um Buscar profissional. ajuda. Então, como que Exatamente. acontece, né, essa autoaceitação? Primeiro, para mim, tá? Dentro do olhar sistêmico. Primeiro de Tá. tudo, olhar para o seu sistema e aceitar tudo como foi. Concordar com tudo como foi. Essa, para mim, foi a minha receita. Hum, Olhar para o meu sistema, olhar para o meu pai, olhar para minha mãe, que são a minha fonte de vida, e aceitá-los como são. Como são. Concordar com tudo como foi. A partir disso, eu me olho no espelho, tomo a força do meu pai e da minha mãe, e já que eu aceito eles, eu passo a me aceitar. E aí Ana, você vai para o processo terapêutico, você vai para esse autoconhecimento desenvolver, então você vai fazer leituras de livros maravilhosos que te abre muito a mente. Você vai para um processo terapêutico, você vai para um retiro, você vai para uma imersão, você vai para uma religião, você vai para nenhuma religião, mas para movimentos espirituais que te desenvolvam espiritualmente. Você vai para onde isso. você quiser, porque você já sabe o que te chama. Exatamente. Chamado, Esse é né? o começo de um processo muito profundo. Para mim, foi assim, de autoaceitação, de Hum, autoconhecimento. Foi assim que aconteceu comigo. Então, e eu vejo que assim acontece com muitas pessoas que eu atendo, né? sim. E isso não quer dizer que essa é a única receita. Sim, Não. cada um vai se Essa encaixar é em uma. uma possibilidade de você escolher Exatamente. experimentar. Vamos ver o Exatamente. que que resolve para mim, o que que me ajuda, o que que tem a ver comigo. O que Isso, que faz eu exatamente. querer Acredito ficar, nisso. Uhum, né? Então, para algumas exatamente. pessoas é fazer processo terapêutico com psicólogo, para outros é ir fazer processo terapêutico com um terapeuta holístico, para outros é É independente, é constelação, fazer constelação, para enfim. outros é religião. E aí vai. Todos Para os outros é processos tomar vai. café com a amiga. Tomar café com a amiga, tomar uma cerveja no bar, É, uma taça de vinho. é. A Thaís perguntou aqui, ó. Como eu sei que minha autoestima é uma farsa? Você quer responder? Eu respondo. Pode responder. Geralmente, o que que é farsa? Tudo aquilo que dói, tudo aquilo que incomoda. Então, por exemplo, dentro de um processo de autoestima, a gente, o que que é não ter estima? É não conseguir se colocar na vida. Se eu forço uma mentira, se eu minto para mim, se eu faço um esforço muito grande para que as pessoas olhem para mim, me veem feliz, para me acolher, enfim, para me aceitar, todo esse movimento, eu vou enganar só a mim no primeiro momento. Quando eu for para o travesseiro, deitar minha cabecinha, eu vou chorar, eu vou sofrer, porque eu tive que ter um esforço muito grande para estar ali sorrindo, dizendo que está tudo bem, que eu me acho linda, que eu me acho isso, que eu me acho aquilo. Estou mentindo para mim. Então, a grande farsa está nesse movimento. Como é que a gente sabe que é uma farsa? Quando eu volto, volto das minhas relações, seja elas quais foram, volto e não estou satisfeita, e estou infeliz. E falo, nossa, que horrível. Eu fiz um esforço tão grande para a Ana me achar linda, para me achar competente, para me achar maravilhosa, para me achar, ou para o meu marido me querer, meu namorado. Isso é uma farsa. Isso, a Pô, autoestima a Thaís tá colocou forçada. assim: exaustão sem causa pode ser essa farsa? Pode. Essa pessoa que eu comentei até no começo da live, que ela disse que entrou no processo depressivo depois que as amigas, né, excluíram ela vivia se sentindo extremamente cansada. Por quê? Porque ela tá o tempo inteiro é, fazendo algo, se exageradamente tentando ser legal, boazinha, bacana, faço tudo para todo mundo. Ou seja, é sempre para o externo, mas Para ser ela acha aceita. que ela está fazendo para ela. Então, assim, é uma farsa, ela está se enganando. Porque ela não está fazendo para ela, ela está fazendo para se sentir pertencente àquele clã, àquele grupo. Exatamente. Então, aquilo é uma farsa, porque naturalmente, quando você está conectada com você, quando você tem a sua autoaceitação, é natural que você seja aceito pelos outros. Isso mesmo. Exatamente. Né? É natural que você seja incluído. E se você não for incluído, tá tudo bem também. Tá tudo certo.
Verdade. Tudo ok? Porque você tem a sua autoestima, porque você sabe o que você precisa fazer, né? Porque você tá no seu eixo. Exatamente. Eu sempre falo, né, que assim, se a gente conseguir amar nossas virtudes, né, e as nossas falhas, as coisas fluem, né? Se a gente para de se cobrar tanto, de se questionar tanto, e se permite, né, por exemplo, eu tenho algumas questões em mim que eu não acho legal. Tenho algumas questões em mim que eu não concordo, que eu não acho bacana. Só que eu reconheço elas. Eu sei que elas existem. Todos os dias eu me esforço para melhorar. Todos os dias, às vezes eu consigo ter um dia bacana com aquela situação específica, eu consigo, é bacana. Tem dias que eu não consigo, que eu chuto o pau da barraca, entendeu? E fico chata, aí depois aí eu vou pro meu cantinho da cobrança, me cobro, falo, nossa, mas que fez, você fez isso. Tá bom, fiz. Naquele momento era o melhor que eu podia fazer. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre olhar com amor para a nossa escuridão, né? E para nossa luz, e sempre para o hoje, nunca para o ontem nem para o amanhã, nem no passado nem no futuro. Hoje eu fiz algo que foi horrível. Nossa, foi, né? Nossa, amanhã eu vou tentar melhorar, vou pensar sobre isso, vou refletir. E dentro de um comportamento que eu não aceito, que eu não gosto. Mas amanhã é outro dia, amanhã eu vou tentar fazer diferente. Quando eu vou tentar me lembrar desse dia, que é aqui, né? Quando eu estiver lá. E sem ficar se cobrando, né? Sem ficar se lamentando, né? A Thaís escreveu aqui. Acho que minha inscrição no retiro, então, vai ser muito valiosa. Sim, vai, querida. Vai Não tenha sim. Tenha dúvida. E ó, dúvida. só temos mais 4 vagas, tá? Quem Exatamente. não fez, a gente vai segurar como um carinho mesmo até Exatamente. dia 5 agora o valor do segundo lote. A partir do dia 5 a gente colocou lá como até o dia 30/9, Isso. mas com carinho para que a gente consiga já essas 4 últimas pessoas. E aí o nosso grupo Exatamente. já está fechado. Isso, até Então a gente porque. vai segurar É, até dia 5 esse valor. Então, corram. Quem não se corram. inscreveu ainda, por favor, se inscrevam, porque Exatamente. vai perder. Exatamente, isso mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? A gente falou aqui, ó. Eu me empolgo, a Ana também, nós vamos embora. Né? A gente acho que A respondia gente aqui, vai, mas gente, é a porque gente aí a gente vai. vai ouvindo, a gente vai, cabeça vai fritando, a alma vai Olha, gritando e tinha a uma, boca vai verbalizando. tinha uma pergunta que passou que eu não vi da Thalita. Acho que a gente já respondeu. Como ter esse autoconhecimento, né? Como iniciar essa evolução? Sempre buscando, né? Assim, eu não gosto, não sei a Ana, mas eu não gosto de dizer, faz esse caminho. Acho que o caminho é você olhar para alguma questão. Você falar, não, eu vou aqui olhar para isso e vou buscar ajuda especificamente para isso. Eu acho que esse é o caminho. O retiro é um caminho, né? A gente está fazendo esse retiro que é para se olhar, né? Que é para espiritualmente poder se enxergar, é um caminho, Thalita. É um caminho, porque você vai ficar lá o tempo todo olhando para você. E aí você vai pegar a questão que você acha que é mais evidenciada naquele momento e vai olhar para ela e a gente vai movimentar juntos ali. Entendeu? Eu não gosto de falar, faça isso, faça aquilo, porque cada caso é um Não tem caso, uma né? receita pronta, Não né? tem Porque uma. tem Não, vários caminhos, né? exatamente. Hoje, o que que você sente? Qual a sua grande necessidade? Né? O que que você olha assim que tem, que hoje tem uma bandeja, né? Tem uma mesa posta aí de várias ferramentas, de várias oportunidades. Quando Sim, você olha para essa mesa, você diz, poxa, isso daqui me interessa, né? Se você está aqui nessa live com a gente, é porque tem algo aqui que te interessa, né? O que que eu posso exatamente. ouvir aqui? Então, talvez um processo terapêutico seja, talvez vir para o retiro seja para você. Sente o que que te atrai, né? Qual o primeiro passo que eu posso dar? É através de um grupo de meditação, é uma aula de yoga, é uma imersão no retiro, é participar de constelação.
É começar a fazer terapia analítica com a Damares? O que que é, né? O que... Ah, mas eu não Exatamente. conheço nada disso. Você só vai conhecer, você só vai saber quando você se propor, se dispor a ir conhecer o que tudo tem para oferecer, né? Exatamente, Porque isso a aí. gente precisa se colocar disponível para isso. Ferramentas tem milhares, milhares. Mas você precisa ir Exatamente. experimentar, falar, isso eu me identifico, isso eu não me Isso identifico, não, isso eu quero, exatamente. isso eu Isso eu não não quero, quero, isso eu isso eu não gosto, quero, isso eu não isso eu gosto. não Isso funcionou gosto. para mim, isso não funcionou para mim. Gente, tem muita gente que ama o Theta Healing. Eu vivenciei a Exatamente. experiência de Theta Healing e não bateu aqui para Eu mim. também não Não gostei. posso dizer que não seja uma ferramenta boa. É, para muitas pessoas funciona. Para mim, o Theta Healing não funcionou, mas eu só posso dizer porque eu me propus a experienciar. Talvez em um outro momento da minha vida funcione. Talvez não tenha funcionado só no momento em que eu experimentei. Se Porque experimentou, nós exatamente. somos, nada é permanente. A gente muda o tempo inteiro. O tempo todo. É o tempo inteiro que vai expandindo, vai trazendo uma consciência. Hoje eu penso assim, hoje eu penso assado. Com tudo que você já ouviu aqui, já caíram fichas para você que tem coisas que, se você fizesse antes de ouvir essa live, faria sentido. Depois de ouvir essa live, com algumas consciências que caíram para você, já não faz mais sentido. Então, assim, entender que nós somos, que nada é permanente, tudo muda o tempo inteiro. Nós mudamos o Exatamente. tempo inteiro, né? Então, parte disso. Então, experimente, né? Exatamente. Experimente o Sabe que uma coisa tudo. uma coisa que é bem legal, assim, um exercício bem bacana pra gente. A gente tem uma vida muito atribulada, né? A gente não consegue, às vezes a gente passa o dia, às vezes a gente deita e não consegue lembrar o que a gente fez o dia todo, porque a gente não deu conta de registrar tudo que a gente fez, de tanto que a gente fez. Então, assim, um exercício legal para autoaceitação é, é estar no estado presente. Se fazer presente diante de tudo que você está fazendo. E aí, a partir daí, procurar. Gente, é dicas, tá? Não é soluções, é dicas. Não se julgar, não se cobrar. Tentar entender por que você está com aquela sensação, aquele sentimento, por que está te levando para aquilo, por que você ficou chateada, né, que você sentiu que a turma que você saiu não te aceitou, que no teu trabalho tem uma equipe que não te aceita. Pensa, se sinta, se coloque sempre em estado presente. Então, por exemplo, tá lá no trabalho que está super complicado, que tem lá meia dúzia de amigos que não te colocam, não te aceitam, senta no meio deles e sente. Sai desse sentimento de, de, de rejeição e fica lá e se pergunta, se acomode, fale, por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo? E começa a olhar para as pessoas. Eu acho que a gente tem que tentar, de alguma maneira, se movimentar um pouquinho. E eu sempre falo, o melhor lugar para a gente estar é estar no estado presente. Porque quando a gente não está no estado presente, a gente dá uma pirada. A gente dá vem umas loucuras, né? E você fala, opa, você começa a misturar emoção, sentimento, pensamento, e aí essa autoaceitação para aquele momento, para aquela situação fica insuportável. E você sofre, a gente sofre muito. Porque você se desconecta muito de você, né? E que bom que você trouxe isso, que eu vou falar aqui para vocês. Agora em novembro, eu vou lançar o grupo de meditação descomplicada, Que bacana. que vai ensinar. A proposta é ensinar sobre esse estado de presença, sobre estar com você. Então, esse talvez também seja um caminho, né? Experimente, venha experimentar, porque muitas pessoas me perguntam, ai, como é que é? Eu não consigo meditar, me ensina a meditar. E eu falei, peraí que agora eu vou montar um grupo para ensinar sobre meditação descomplicada e a gente começar a fazer meditação semanalmente num grupo para que você consiga se conectar e entender o que é estar no estado de presença. Como eu estou Exatamente. no estado de presença? Como eu me como é para mim perceber o meu estado de presença, né? Então, agora em Exatamente. novembro, estou finalizando aqui também. E aí a gente começa, vou lançar aqui as inscrições para vocês, quem quiser vir fazer parte desse Isso. movimento também. Ah, é muito bom, Mas gente. será pós-retiro.
né? Então eu vou Isso. para o retiro, vivencio aquele monte de coisa, e agora o que que eu faço com Faço tudo com tudo isso? isso. Exatamente. Venho Gente, para o exercício de meditação, dê gente, continuidade, né? é muito bom. E se a meditação traz essa consciência, é perfeito. Eu busco um estado de presença respirando. Então, quando eu estou Uhum. muito, eu começo a respirar, eu paro tudo e respiro. Né? Nunca fiz meditação, não é uma prática que eu já tenha vivenciado, vou adorar vivenciar isso, mas fico ali, eu respiro e vou tomando conta do meu corpo, vou lá para a bioenergética, né? Vou sentindo o meu corpo, como é que tá, e vou me dando conta e vou olhando para minhas emoções. Então, assim, se Isso tem é esse caminho, meditação. então, eu faço, acho que sem saber, né? E aí Sim, eu isso vou é ali, ó, meditação. né? E vou me encaixando, porque, gente, tem um resultado fantástico, é muito bom, é muito bom. Você toma posse de você, você ganha Sim. força. É muito rico, muito rico. Mas é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque depois a gente não está Dani, passando do horário meditação e em não vou grupo, sair. nega. Você que me inspirou a fazer isso, viu? A montar esse grupo. E a Dani que foi minha grande inspiração. Uma vez Tá a gente vendo? estava num Legal. processo e aí a gente sentou para meditar juntas. E foi Bacana. muito importante. E Bom, né? agora, a partir disso, eu decidi fazer esse movimento aí. E aí Ótimo, fui perfeito. me especializar um pouquinho mais. Isso aí. Bom, É pessoal, isso, gente. Jé, você tem alguma questão, algo que você gostaria de trazer para a gente poder trazer aí uma clareza para você? Se não, esperamos as inscrições de vocês no nosso isso. retiro, que só tem mais 4 vagas. Só, E eu tô corre, porque super está feliz. acabando. Exatamente. Esse final de semana eu até passei por um monte de gente já pensando nisso. Falei, deixa eu correr, porque se alguém quiser deixar para depois, já está terminando. Verdade. Né? Vai, Já está Dani, vai ser acabando. incrível. Amanhã eu te conto tudo. É. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo. Eu espero que, se ficaram dúvidas, né? Assim como a Ana fala toda a live, eu também. Vocês podem ir lá para nossa página, deixe lá as perguntas de vocês. Tanto a Ana quanto eu vai ter o maior prazer em responder, né? É, E a gente vai ficando por aqui, muito feliz de ter a companhia de todos vocês. Muito Toda agradecida, né, Ana? segundona. Toda segundona. Semana que vem a gente já tem o tema, né? Que é autoconhecimento, né? E inteligência emocional. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Ah, já respondeu aqui, ó. Eu percebi que depois que comecei a fazer o processo de cura da criança interior, minha autoestima se elevou. Exatamente. Tudo começa lá, né? Tudo. Tudo começa lá. Que Tudo bom, começa Jé. lá. Muito legal. E é Feliz por isso. isso. E é isso. E eu agradeço você, amiga, como sempre, né? Vai lá. Obrigada, Grande Dani. beijo, Obrigada. obrigada, amiga. Obrigada, meninas, meninos Ah, que estavam aqui com a gente, estão com a e gente. isso sempre, e as que chegaram hoje, as que estão sempre. E só para lembrar, pessoal, é, mandem, né, enviem para outras pessoas, né, essa live de hoje, e vão lá no nosso canal no YouTube, tá lá o link, né, na página da Ana, na minha página, se inscrevam, né, ativem lá o sininho, indiquem para as pessoas, vocês vão ajudar muito a gente, a divulgação para a gente é muito importante, né, levar Isso. a nossa fala para outras pessoas é o nosso caminho, é isso que a gente deseja, né? Então, vocês vão lá contribuir com a inscrição de vocês, com a ativação do sininho, com a divulgação para as pessoas. Isso nos ajuda bastante, tá bom? E até a semana que vem, né? Boa Até. noite também para vocês. Um beijo no Um coração. grande beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Isso, Deus. Boa semana, uma semana cheia de luz, abençoada e cheia de autoestima, força, isso, fé, coragem. Se confiança. olha no espelho, olha para a mamãe e papai, olha lá pessoas que são Isso, como nós, cheias de falhas, aceita, concorda com isso, toma no teu coração, você vai ver. Esse já é um grande passo. Um caminho exatamente. que não tem volta. Perfeito. A gente só vai. Verdade, verdade. Beijo, gente. Muito obrigada, Beijo, viu? beijo. Beijo, Ana. Silvia, querida, fica Com com Deus. Deus, tá? Carol, Maria, boa noite, boa noite. Um beijo. Noite. Beijo.